Durante os reinados da dinastia Tudor, de 1485 até 1603, a Inglaterra viveu um notório desenvolvimento da sua economia. A burguesia britânica viveu anos de intensa ascensão econômica, e com a formação de monopólios comerciais e o desenvolvimento de lucrativas atividades, parte da burguesia britânica enriqueceu rapidamente. Com isso, os pequenos comerciantes acabaram sendo prejudicados. As vantagens da política econômica britânica beneficiavam uma parcela limitada da população. No campo, a velha economia agrícola sofria grandes transformações. As terras passaram por um grande processo de especulação econômica, decorrente da demanda da burguesia por matérias-primas. E foi nesse período que se instituiu a política dos cercamentos, medida que visava ampliar a disponibilidade de matéria-prima por meio da apropriação das terras coletivas e devolutas. Novamente, os vários camponeses e pequenos proprietários de terra sofreram uma terrível perda que empobreceu tais setores da sociedade britânica. E foi nesse contexto, onde a Inglaterra enriquecia à custa da exclusão econômica de parte da população, que o contexto revolucionário inglês teve as suas origens. Além dos problemas de caráter econômico, os conflitos religiosos entre católicos e protestantes dividiam a sociedade britânica em mais uma delicada questão histórica. As tensões sociais e a situação da monarquia britânica se agravaram quando, em 1603, a dinastia Stuart chegou ao trono inglês. Influenciados por uma forte tradição católica e interessados em fixar bases mais sólidas ao absolutismo britânico, estes monarcas acabaram alimentando disputas de caráter econômico e religioso. A chegada dos Stuart ao trono significou uma grande transformação no cenário político da Inglaterra. Abandonando as medidas liberais dos Tudor, o recém-coroado rei Jaime I era favorável ao poder monárquico absoluto. Além disso, tinha apreço pelos praticantes do catolicismo, ao enxergar nesses uma classe religiosa favorável a um questionável poder real. Morrendo em 1625, Jaime I deixou o trono para o seu filho, Carlos I. Durante o seu reinado, foi obrigado a convocar o parlamento para a aprovação de gastos com conflitos e guerras. Hostilizado pela instituição, foi pressionado a assinar a petição de direitos. Nesse documento, o rei se comprometia a prestar contas ao parlamento e colocar as questões financeiras e militares sob o domínio da instituição. Indiferente a tais exigências, o rei preferiu dissolver o parlamento britânico. O autoritarismo real contribuiu para que diversos conflitos acabassem se desenvolvendo no interior da Inglaterra. Não conseguindo atingir a imposição de reformas que acabassem com os problemas religiosos e econômicos, o parlamento buscou no apoio popular a instauração de uma guerra civil, que marcou as primeiras etapas do processo revolucionário inglês. O parlamento, radicalizando a sua postura, exigiu total controle sobre as questões religiosas e tributárias. Além disso, reivindicou a constante convocação das autoridades parlamentares. Com a cobrança abusiva de impostos às regiões portuárias, a crise política entre o rei e o parlamento acabou por piorar com intensas manifestações populares contra a postura autoritária do rei. Em meio a tantas desavenças, Carlos I descumpriu a petição de direitos e realizou uma invasão militar, que dissolveu o parlamento inglês. Na volta do parlamento, seus membros impuseram o controle sobre as questões religiosas e tributárias da Inglaterra. Ao mesmo tempo, instituiu uma lei onde os parlamentares se reuniriam sem a convocação real e tirava do rei o direito de possuir um exército permanente. Descontente, Carlos I tentou mais uma vez dissolver o parlamento, que buscou a formação de uma milícia popular que garantiria a plena atuação política dos parlamentares. Com isso, os ingredientes para a eclosão de uma guerra civil na Inglaterra estavam prontos. O rei organizou a formação de um exército com mais de 20.000 homens fiéis à causa realista. De um lado, o rei com o apoio de membros da nobreza britânica e figuras conservadoras da grande burguesia, e de outro, os parlamentares com o apoio de pequenos burgueses, artesãos, proletários e camponeses para a formação de um exército de novo tipo. We are the Roundheads, we don't want kings no more. That's why we started the English Civil War. People say we're no fun, but we disagree. Especially when explaining parliamentary democracy. We are particularly excited by the notions of jurisprudence. That's enough, Thomas, we're the Cavalier crew, supporting King Charles and everything that he'll do. Puritans bore us, it's really a crime when your parliamentary business cuts our partying time. Roundheads, soundheads, keep the music down, heads. Rules and regulations led, Dull but fair.
Cavaliers, 3 cheers, wacky your headgears. We live to boogie with our peers. Unfair, don't care. I am the king, I can do what I like. Start up a war or a big tax hike. Got a French wife, she's a Catholic. Oh law, really King Charles, we're not quite sure. Insolence, is that how you talk to the crown? I am the king, I'll just close Parliament down. I think you'll find that's in breach of due process. Here's what we say to that. Now clear up this mess. Roundheads, soundheads, witches should be drowned heads. Don't believe in crowned heads. Parliament's our thing. Cavaliers, 3 cheers, your superiors. We're all tops who cry hear, hear, and God save the king. Fight, 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 fight. Cavaliers, Roundheads, the English Civil War. Why is it called civil? May I kill you, please? Sure. Last civil wars to be fought on this land. If I get to power, Christmas will be banned. No chance, Cromwell. Victory will be mine. You'll never pass a ban on mince pies and mulled wine. That's what you think. Just wait till you're caught. I'll also scrap theatre, music and sport. Your pathetic war will finish even before it's begun. We've taken Charles prisoner, the Roundheads have won. Victory, 3 cheers, Cavaliers in tears. No power for years. I'm the leader of the pack. Charles head, Roundhead, hurrah, now the king's dead. Sin's binned instead, a righteous track. But we'll be back. Sendo assim, Oliver Cromwell foi o mais destacado líder da Guerra Civil Inglesa. Puritano e profundamente anticatólico, o mesmo teve um governo marcado pelo seu fanatismo exacerbado, onde comandou os ingleses na primeira e única experiência da história da Inglaterra que se possa chamar de republicana. Cromwell, Lorde Protetor da Inglaterra. Protetor do quê? Ditadura mais chata que já existiu na Terra. Isso sim, ele é o Lorde Protetor da chatice. Sem teatros, sem esportes. Porra, quem não quer ver um jogo de futebol? E pior, sem Natal. Como assim eu não vou ganhar meu presente de final do ano? Sem comentários. Oliver Cromwell morre em 3 de setembro de 1658, aos 54 anos, e tendo poderes muito próximos ao de um monarca, indicou seu filho Richard para sucedê-lo no cargo de Lorde Protetor da Inglaterra. Richard governou por quase 9 meses, de 3 de setembro de 1658 até 25 de maio de 1659, pois sem o reconhecimento do exército, ele foi logo deposto do trono. Depois da sua queda no poder, ele recebeu apelidos pouco lisonjeiros por monarquistas. O que você tem a dizer sobre o governo de Richard Cromwell? Richard Cromwell? Após a morte de Cromwell, em 1658, seu filho Richard deu continuidade ao seu governo. Continuidade. Durante 9 meses. Cara, o que esse moleque aprendeu com o pai dele? Eu fico imaginando, né? O que ele aprendeu? O que ele ficou fazendo enquanto seu pai governava a Inglaterra? Sei lá, cara. Eu só sei que ele não aprendeu nada com o pai dele. Nada. Nada mesmo. Ele precisava mesmo é oprimir. Eu sou a favor do Oliver Cromwell. Ele derrubou todos aqueles monarcas, aqueles parasitas da sociedade. É isso aí, Cromwell, eu tô contigo. É nóis. A República acabou por não sobreviver à morte do seu fundador. Não conseguiu se afirmar porque representava apenas o poder do exército, e este, para governar, precisava do apoio do parlamento, tradicional representante político dos interesses das classes dominantes. Enquanto o exército viveu do capital obtido com o confisco dos bens da coroa, igreja e realistas, sua permanência não pesou sobre os contribuintes, isto é, a classe dominante. Mas depois que o dinheiro acabou, seu custo tornou-se elevado para os proprietários ingleses, habituados a não pagarem pesados impostos. Com o exército no poder, tinha não só que pagar agora impostos mais elevados, como também que aceitar uma centralização do poder, que tolhia sua tradicional autonomia local.
Então, com a derrota da Revolução, o parlamento foi logo convocado para legitimar o poder dos generais, e as elites, assustadas, começaram a articular a restauração da monarquia. O medo que suscitaram nas classes dominantes explica a restauração e a volta ao anglicanismo, a uma igreja oficial e aos dízimos. Este ressuscitado anglicanismo foi privado pelo parlamento do antigo poder e teve que renunciar à pretensão de ser a única igreja da Inglaterra. Estado e igreja, isto é, política e religião, foram separados. Com a restauração do parlamento, o conservadorismo social e político, em aumento no país desde os anos 50, chegava ao seu termo lógico. Mas o retorno da monarquia, apesar de todo o conservadorismo que ela representava, não significou a volta ao antigo regime. O absolutismo estaria definitivamente derrotado na Inglaterra. Com a restauração, o país voltara com o parlamento como soberano político da nação. Mas não de todos os ingleses, pois era um parlamento oligárquico que representava apenas os interesses das classes proprietárias, sobretudo rurais. A volta da monarquia. A crise política vivenciada pela Inglaterra resultou na restauração da monarquia, com Carlos II, o filho mais velho sobrevivente do rei Carlos I. Sendo convidado a retornar para a Grã-Bretanha, em 29 de maio de 1660, ele foi recebido em Londres com grande aclamação pública, sendo todos os documentos legais datados como se ele tivesse sucedido seu pai, Carlos I, em 1649. Nomeado um novo rei, ele estaria privado de todos os instrumentos do poder absoluto. Embora se autodenominasse rei pela graça de Deus, sabia que era rei pela vontade do parlamento, lançando em 1660 a chamada Declaração de Breda, onde prometeu governar mantendo a tolerância religiosa e respeitando o parlamento, assim como as relações de propriedade existentes. My name is Charles II. I love the people and the people love me so much that they restored the English monarchy. I'm part Scottish, French, Italian, a little bit Dane, but 100% party animal. Champagne! Spaniels I adored, named after me too. Like me, they were fun with a natty hairdo. Is today my birthday? I can't recall. Let's have a party anyway, because I love 'em all. Oh, hail the King of Britain. Let's sing, bells ring, ding ding. I'm the king who brought back partying. King Charles, my daddy, lost his throne and kings were banned. They chopped off his head, then Ollie Cromwell ruled the land. Old Ollie wasn't jolly, he was glum and he was proud. Would be miserable as sin, only sinning's not allowed. When Ollie died, the people said, Charlie me hearty, get rid of his dull laws, come back, we'd rather party. This action's what they called the monarchy restoration, which naturally was followed by a huge celebration. The King of England, no sin to sing. Okay, all say I'm the king who brought back partying. Great London fire was a whopper. In my reign, London city came a cropper. So this king did what was right and proper. Fought the fire, proved I'm more than a bopper. I'm a fire stopper. Married Catherine Brackensall, she was a love so true. There would never be another, well, maybe one or two. Lucy Walton, Nell Gwynn, Moll Davis, Barbara Villiers. You think that's bad, but her name's not as silly as As king, I must admit I broke the wedding rules. But who cares when I brought back the crown jewels? I reinstated Christmas, make-up, sport and even plays. I was the merry monarch, they were good old days. When said and done, King Charles did run England for fun. I was the king, loved by everyone, my song is done. Party, anyone? Qual a sua opinião a respeito da reação da população na troca de governo de uma monarquia para uma república ditatorial de Cromwell? De Cromwell. Quer saber o que eu acho da população? Eu acho uma sacanagem. Eu acho isso ridículo. Porque e aí? E o pessoal lá da monarquia? Como é que vão tomar champanhe, o pessoal da monarquia? O meu champanhe, eu quero saber. Cadê o meu champanhe? Cadê os meus vestidos e o meu príncipe? Cadê meu príncipe? O meu príncipe, toda a riqueza, aquelas joias reais, todas aquelas coisas lindas, toda a riqueza. Eu gosto de riqueza. Eu gosto de poder, eu não gosto de... E o príncipe, eu queria tanto um príncipe, eu queria tanto rodar com aqueles vestidos da realeza.